Turma, nós estamos basicamente há 2 a 3 semanas aí para nós encerrarmos o nosso conteúdo, tá? Lembrando que é muito importante nessa reta final dessas aulas, dessas aulas online, né? Que vocês cumpram com todas as atividades necessárias, não esqueça dos EDs, desafio nota máxima. Hoje eu vou passar a nossa primeira atividade referente a esse módulo, essa nota desse bimestre, tá? Então, vamos ficar atento para todas as atividades, todas as informações serem feitas para que a gente possa finalizar o semestre dentro da medida melhor do possível, tá bom? E na aula anterior, nós começamos a falar sobre algumas doenças associadas ao sistema renal, né? E aí falamos de cistite, né? Falamos um pouco sobre essa característica da infecção, da inflamação e infecção na bexiga. Falamos um pouco sobre a diferença anatômica entre homens e mulheres, o porquê que a infecção urinária é mais comum em mulheres. Falamos um pouco das características fisiológicas e anatômicas de homens e mulheres em relação ao sistema renal, tá? E hoje nós vamos falar sobre pielonefrite, né? E aí, quando nós falamos nessa pielonefrite, nós estamos nos referindo a uma situação que, teoricamente, é um pouquinho mais grave, é um pouco mais preocupante quando se fala nesses aspectos do sistema renal. Até porque, lembra que quando nós falamos em infecções urinárias, que são as ITUs, elas são divididas, né, em ITUs baixa e ITU alta. A baixa está aí referente à cistite e às uretrite, né? E a ITU alta se refere aí, por exemplo, à pielonefrite, que já é literalmente uma infecção associada ao rim. E isso é muito grave, porque dependendo do micro-organismo, esse micro-organismo ele pode passar para a corrente sanguínea e levar a uma sepse. Então, o que seria a pielonefrite? Como vocês podem observar, o conceito, né, designa uma infecção do trato urinário que atinge a pelve do rim. Por isso que recebe esse nome pielonefrite, né? E aí, quando nós falamos nessa pelve, é na região já renal mesmo, né? E, consequentemente, afeta quase que todas as estruturas do rim e existe sob duas formas, tá? Existe a pielonefrite aguda, que é causada por uma infecção bacteriana, e a pielonefrite crônica, que são infecções bacterianas repetidas associadas a um sistema imunitário debilitado, né? E aí, nesse caso, tem que se fazer exames, tem que ver o histórico do paciente. De modo geral, a gente já consegue perceber se o indivíduo tem uma pielonefrite aguda ou crônica, dependendo principalmente da recorrência, né? Mas o que seria essa recorrência em si? Seria a relação no sentido de o indivíduo e muitas vezes ao atendimento médico, o indivíduo se questionar muito de dores, muito tem uma relação cronificada no sentido de ser constante o que ele sente, tá? E é muito importante essa colocação que tá aqui tem no slide, que fala da pielonefrite. Só um momento.
E aí, turma, quando nós falamos nessa questão da pielonefrite, crônica, é muito importante nós entendermos essa relação entre o sistema imune, né? Como vocês podem observar, que pessoas que têm pielonefrite crônica, ou seja, essas infecções repetidas, está totalmente associado à característica do sistema imunitário, né? Ou seja, ele está debilitado. E existem algumas explicações para isso, né? Tem a questão de uso de fortalecedores imunitários, caso a pessoa não usa, por exemplo, vitamina C. Se o indivíduo utiliza muito medicamentos ou substâncias que deprimem esse sistema imune, como os corticoides. Então, assim, de modo geral, existe um questionamento que é feito pelo clínico quando o paciente ele tem muito quando o paciente ele tem muitas recorrências nessa infecção. Será que essa infecção também não está associado, visto que o nosso organismo ele não consegue combater esse micro-organismo que está levando à infecção? E por que ele não consegue combater? O que está acontecendo com o sistema imunológico que não mata, ou não inativa, ou não neutraliza esse micro-organismo? Então, são questionamentos que tem que ser feitos. A pielonefrite é a infecção bacteriana de um ou ambos os rins, tá? E aí é importante compreender que, dependendo da localidade ou de quantos rins estão sobre a infecção, também tem uma relação com os sintomas que o indivíduo vai ter os sinais e sintomas, né? Se vocês observarem essa imagem do lado direito, nós temos aí um rim, né, teoricamente bem, né, teoricamente normal, e do outro lado, mais do lado direito, nós temos um rim com processo inflamatório, né? É um rim que acabou favorecendo o processo de cicatrização, porque se tem inflamação, inicia esse processo de cicatrização, como também tem um rim com um aspecto, com a presença de pus nessa região. Então, você percebe que o rim está totalmente inflamado, está totalmente infeccionado. E nesse contexto, ele deixa de fazer as suas funções, que é a depuração, que é a limpeza, a filtração. A infecção urinária, ela é repartida em dois tipos, né? A baixa, frequentemente chamada de cistite, e que ataca a bexiga, e a alta, chamada também de complicada ou pielonefrite aguda, que envolve os rins e é normalmente causada por bactéria que migra até eles, chegadas da bexiga. São pontos que nós já até comentamos sobre essa questão, né? Como eu falei anteriormente para vocês, existe, né, a divisão de TUS, né, infecções do trato urinários relacionado ao relacionados, turma, a ser baixa ou alta. Aí baixa geralmente a gente chama aí de cistite, mas também tem a uretrite, tá? E a alta nós chamamos aí de pielonefrite aguda, ou também pode ser chamada de complicada. E a maioria das vezes essa pielonefrite acontece por não tratar uma cistite. Esse é o grande problema também associado à automedicação. Em que sentido? A pessoa tem recorrência em infecção urinária, tem recorrência na infecção de bexiga, né, na cistite, utiliza aí as quinolonas da vida, como norfloxacino, ciprofloxacino, e nesse contexto, muitas vezes não trata adequadamente, não mata o micro-organismo, e esse micro-organismo ele acaba subindo, né, pelos uréteres e chega até o rim. E aí leva à pielonefrite. Lembrando que a pielonefrite ela é muito mais grave do que uma cistite. E, como eu estou mostrando aqui no slide para vocês, praticamente 90% da pielonefrite que acontece está associada a uma cistite não tratada corretamente e a migração dessas bactérias da bexiga para o rim. A infecção dos rins pode ocorrer de duas formas, e a principal via é a ascendente, ou seja, como vocês podem observar na imagem aí, nós temos um conjunto do sistema renal, urinário, na verdade. Se vocês observarem a bexiga, ela tá com cistite, né? Tá tendo cistite, tá tendo essa inflamação.
e infecção, e vocês observam que pela região ascendente, os micro-organismos, né, as bactérias, elas estão subindo para a região dos rins. E aí isso tem, teoricamente, a pielonefrite. Quando a bactéria da bexiga alcança os uréteres e consegue subir até os rins, é por isso que acontece a cistite e acontece também aí as pielonefrite, tá? A segunda maneira, gente, de acontecer a infecção dos rins é através do sangue. Quando uma bactéria que está provocando infecção em algum lugar do corpo alcança a corrente sanguínea e se instala no rim. Isso é muito comum, turma, mas na sepse, tá? É muito comum o indivíduo, quando ele está em sepse, por isso que fala parada renal ou múltipla falência de órgãos. Porque muitas vezes, por exemplo, na sepse, a bactéria chega na corrente sanguínea, quando ela chega até o rim, ela se instala. E isso leva a uma infecção renal, tá? Leva a uma pielonefrite. Mas a primeira causa, literalmente, é por via ascendente, é a mais comum, tá? E nessa imagem do lado direito, vocês podem até observar uma sequência, de modo geral, né? Observe que, por exemplo, uma infecção nos pulmões, a bactéria pode migrar para a corrente sanguínea. Essa bactéria na corrente sanguínea, ela pode extravasar, ela pode sair do endotélio vascular e ir para os outros órgãos, né? Como, novamente, para o pulmão, fígado, rim e cérebro. Quais são as situações que podem aumentar o risco de infecções dos rins? Usar os catéteres vesicais, né? Quando a gente fala nesses catéteres vesicais, turma, são o uso de catéter com o intuito de aspirar aspirar a urina da bexiga, quando pacientes precisam desse auxílio, tá? Por algum motivo. Cirurgias urológicas, cálculos renais, anomalias anatômicas do trato urinário e doença da próstata que causa obstrução do fluxo da urina, como vocês podem observar nessa imagem. Nós temos aqui um paciente, né, com a próstata normal. Se vocês observarem, a próstata, ela tem esse formato como se fosse de uma laranja, tá? E aí vocês observam que a próstata, ela fica passa, no meio dessa próstata, passa a uretra e tem a bexiga mais em cima. Na imagem mais à direita, vocês conseguem observar a próstata aumentada. Nós temos aí, por exemplo, uma hiperplasia benigna prostática, e aí nós temos essa próstata aumentada e o canal uretral ele fica obstruído. Nesse sentido, tem dificuldade no esvaziamento da bexiga, e aí retém por mais tempo a urina. Nesse caso, pode favorecer maior probabilidade dessas infecções, que aí inicia com o processo de cistite, se não tratado adequadamente, vai migrar para os rins, tendo assim a pielonefrite. Sintomas da pielonefrite. A pielonefrite causa dor lombar constante, urina turva, febre e calafrios, né? De modo geral, se vocês observarem, o que leva uma suspeita maior seria essa dor lombar constante, tá? Nesse caso, é importante ficar realmente de olho nesse sentido. É muito comum as pessoas sentirem dor lombar e colocar as mãos atrás das costas, né? Ou nas costas em si. E aí o indivíduo acaba questionando: ah, isso daí é rim, né? Isso daí deve ser rim.
pode evoluir para uma infecção generalizada, que foi o que eu já comentei para vocês várias vezes. É algo que me chama muito a atenção quando se fala no sentido de... O que chama muita atenção, gente, nessa situação aí, é, é a capacidade de favorecer a sepse, tá? Ou alguns quadros clínicos, né, que pode favorecer a pielonefrite. Sintomas locais como disúria, ardor, essa disúria, gente, é a dificuldade, literalmente, de mixar, tá? O ardor a urinar, policaciúria, tá? Que está associada a uma micção frequente, tá? Urgência miccional e dor lombar, punho, percusão. E os sintomas sistêmicos, acometimento do estado geral, anorexia, febre, calafrio, sudorese, náusea, vômito, taquicardia. Observa que são características não tão específico, né? Mas tem que ficar de olho no sentido de tentar diferenciar de outras condições. O diagnóstico deve estar associado a um conjunto de sintomas e o exame físico. Então, há necessidade, tá, gente, de se fazer os exames físicos no paciente e o que nós chamamos aí também de exame clínico. Além disso, é importante realizar alguns exames laboratoriais, como o sumário de urina, ou EAS. Para quem não sabe o que significa EAS, é elementos anormais de sedimentoscopia, tá? E além disso, é importante fazer o que nós já conversamos anteriormente quando se trata de sistema urinário. É importante realizar, gente, a urocultura mais o antibiograma, que é esse ATB, tá? Gente, a urocultura está com o intuito de isolar e identificar o micro-organismo que está levando a essa infecção. E o antibiograma tem como objetivo de verificar qual o antibiótico mais sensível que pode ser administrado para essa possível infecção, para esse possível micro-organismo, tá? Além disso, pode-se fazer exame de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética nuclear. E alguns exames complementares, como o PCR, geralmente negativo na cistite, positivo na pielonefrite, tá? A hemocultura não tem valor em pacientes com cistite. Já em um caso de pielonefrite, sua positividade varia de 25% a 60% e indica para risco de uma sepse, sugerindo potencial de gravidade, né? Quando a gente fala em hemocultura, nós já estamos falando da presença do micro-organismo no sangue, o que é muito arriscado, é muito perigoso no sentido da sepse. E os exames de imagem, que pode ser realizado como a tomografia e ressonância magnética nuclear, leva indicações no caso de ITU não resolvida com terapia adequada, importante para o diagnóstico de complicações e para evitar alterações e ou complicações nos órgãos, né, no sistema urinário. Tratamento, né, nesse caso de pielonefrite, né, gente? Qualquer que seja a bactéria envolvida, o tratamento das pielonefrite é feito com antibiótico de amplo espectro, né? Então aí a gente acaba tendo antibióticos altamente agressivos, mas que tem que ser realmente adequado para esse processo.
E, consequentemente, um dos objetivos do tratamento é evitar que o agente infeccioso caia na corrente sanguínea e se multiplique pelo corpo do doente, né? O processo conhecido como sepsis, tá, gente? Tá? É um erro aí no meu slide, septicemia nem existe mais, é sepsis, tá? E quais são as diretrizes para o tratamento da pielonefrite? Nós temos algumas, né, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas e da União Europeia. De modo geral, a primeira linha é o uso da fluoquinolona, de 7 a 14 dias, né, e vem algumas alternativas, né, como amoxicilina, aminoglicosídeo mais ampicilina, fluoquinolona, cefalosporina de grande espectro, tá? Esse SMX/TMP é o sulfamectazol mais trimetroprimo, conhecido aí como Bactrim, tá? Infectrim, tá? Então, assim, de modo geral, tem que se dar vários fármacos para tentar resolver, né? Dentro das fluoquinolona, nós temos aí a ciprofloxacino, levofloxacino. Gente, olha esse caso clínico só para a gente finalizar, né? Identificação do paciente MBSB, 68 anos, feminino, procedente de Santa Amaro. Quadro clínico, né? Dor nas costas e para urinar dor dia. Antecedente, pacientes relata que a dor dia iniciou quadro de dor lombar direita associada a disúria, policiúria, calafrio, febre e inação de urina escurecida. Também refere-se náusea e vômito e prostração e diminuição do apetite. Nega infecções urinárias de repetição. Nega hipertensão, diabetes, nega o uso de medicamento regularmente. Resultado dos exames, né, hemoglobina, hematócrito, neutrófilo, devia esquerda, plaqueta. Gasometria arterial, sem acidose metabólica, com lactato 1, mol. Creatina 2,29, ureia 65. Ainda no caso clínico, urina moderadamente turva, ácida, 2.000 de leucócitos, 1.000 de células, hemácias, bactérias frequentes e nitrito. A ultrassonografia dos rins e via urinária mostra comprometimento do parênquima renal. O que é que vocês vão fazer, gente? É, de, essa vai ser a nossa primeira atividade, esse caso clínico. Vocês vão ler esse caso clínico que está nesse slide, no final desses slides. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer qual é o diagnóstico que vocês têm dessa situação aqui. Se o indivíduo está com cistite, se o indivíduo está com pielonefrite, tá? Quais os possíveis tratamentos e o porquê que vocês acham que ele está com cistite ou pielonefrite, tá? Eu irei colocar também na unidade, tá? Unidade 14. Turma, agora eu vou iniciar o outro conteúdo, tá? Vou passar para o outro slide.
Turma, nós vamos iniciar o conteúdo agora de insuficiência renal aguda e doença renal crônica, tá? Vamos entender essa diferença, a importância, os riscos que cada uma pode oferecer ao indivíduo em si. Então, de modo geral, qual seria a função do rim? O rim ele tem como função homeostática. Essa função homeostática do sistema renal está associada à característica dele em favorecer a limpeza, a filtração do sangue, no intuito realmente de deixar em equilíbrio os fluidos corporais, né? E aí, como vocês podem observar, dentro desse contexto, nesse slide, a função homeostática ajuda a manter o volume hídrico adequado, regula a concentração de íons, leva à manutenção do pH, eliminação de produtos do metabolismo, eliminação de drogas ou substâncias tóxicas. Esses pontos nós já até conversamos anteriormente em outras aulas, a importância, né, dessa função renal em si. Além disso, os rins, além de favorecer a função homeostática, tem a função endócrina. O que seria essa função endócrina? A função relacionada à produção e secreção de hormônios ou de substâncias, né, como a enzima renina, como a aldosterona, como 1,25 de hidroxicalciferol, eritropoetina. Então, os rins ele tem um papel importantíssimo no nosso organismo para a sobrevida mesmo. É tanto que um paciente que não tem as funções renais adequadas, ou os pacientes que não têm um funcionamento dos rins e não passa por procedimentos para que leve a uma filtração ou reposição desses hormônios, o paciente ele pode vir a óbito. Configuração externa dos rins. Gente, cada rim apresenta duas faces, duas bordas e duas extremidades. Nós estamos falando aqui de um rim individual, tá? Então, apresenta duas faces, duas bordas e duas extremidades. As faces anterior e posterior, né? Quando a gente fala anterior e posterior, está relacionada à frente e costa, tá? Frente e trás. As duas deverão ser lisas, porém a anterior é mais abaulada e a posterior é mais plana, tá? Já as bordas, nós temos a medial, que é a côncava, e nós temos a lateral, que é a convexa. E em relação às extremidades, nós temos duas, a superior, que é a glândula suprarrenal, e inferior, a nível de L3, tá? Então, nós temos aí duas faces, duas bordas, duas extremidades. Qual a importância de nós compreendermos esse processo bem aqui? É só para a gente entender a característica anatômica do rim, porque a doença renal, assim como a insuficiência renal crônica, aguda, desculpa, ela vai levar a uma modificação nessas estruturas anatômicas do sistema renal. E como é que funciona a configuração interna dos rins? É uma área avermelhada de textura lisa, chamada de córtex renal, como vocês podem observar nessa imagem do lado direito. E uma área marrom avermelhada, que é avermelhada profunda, denominada de medula renal. Então, nós temos duas áreas aí, né? Uma que é o córtex renal, que é avermelhada, e a outra, né, que é a medula renal, que é denominada aí por ser uma área marrom avermelhada. A medula em si consiste em 8 a 18 estruturas cuneiformes, as pirâmides renais. Então, cada estrutura cuneiforme que vocês estão observando, que parece uma pirâmide invertida, é chamada de pirâmides renais. E pode ir de 8 a 18 estruturas. Como nós podemos observar nesta imagem aqui, o que é visível para a gente tem 8 pirâmides renais. Junto o córtex e as pirâmides renais da medula renal, consiste a parte funcional ou parênquima do rim, né? Então, junto a esse córtex aí, ó, nós temos aí o parênquima.
No parênquima estão as unidades funcionais dos rins, que é cerca de 1 milhão de estrutura microscópica chamada néfron. Néfron, gente, é o nome da célula renal. Néfron é dado o nome da célula renal. Da mesma maneira, turma, que, por exemplo, todos os órgãos, todos os tecidos em si, eles têm um nome de célula, também o sistema renal ele vai ter esse nome. Qual é o nome das células dos rins, do fígado? Hepatócito. Qual é o nome das células do intestino? Enterócito. Qual é o nome das células renal, né? Néfron, tá? Comentei isso também já anteriormente para vocês aqui. Então, o néfron, tá, gente, é a unidade morfofuncional ou a unidade produtora de urina do rim. Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfron. Nesse sentido, né, como nós temos teoricamente 2 rins, nós temos aí em torno de 2 milhões de néfron. Existe alguma literatura que comenta também que basicamente cada rim tem em torno também de cerca de 1.200.000, tá, néfron. Aí isso vai depender da característica anatômica de cada organismo. E aí vocês podem observar todos esses túbulos renais, né? Cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e assim por diante, são os néfros, tá, turma? O néfro, gente, ele é formado por dois componentes principais, tá? O primeiro, que é o corpúsculo renal, que é formado pela cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Essa cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, ele circunda o glomérulo, tá? Esse glomérulo, ele é um emaranhado de capilares, de arteríolas, onde o sangue chega até lá para ocorrer, para ser filtrado e entrar esse filtrado, essa substância nos túbulos, tá? O glomérulo é uma rede de capilares sanguíneos enovelados dentro da cápsula glomerular, como eu comentei. E o outro componente principal dos néfros, gente, são os túbulos renais, né? Que é formado pelo túbulo contorcido proximal, alça do néfron ou alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Deixa eu tentar mostrar aqui para uma imagem anterior. Ó, só para vocês observarem, aqui nós temos os néfros e ele é dividido. Aqui, se vocês observarem, nós temos um rim do lado esquerdo e um rim do lado direito. E o túbulo e o ducto coletor bem no centro. Olha o que acontece, turma. O néfro ele é dividido em duas porções, que é a cápsula glomerular e as porções dos túbulos, que é o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Essas são as porções do néfron. Novamente, uma imagem que possa vir ilustrar o que eu estou comentando para vocês, tá? Observam que nós temos aí bem central, em cinza, nós temos o ducto coletor, tá? E do lado direito e do lado esquerdo nós temos, teoricamente, um rim, né? Um néfron. Aí nós temos aí a cápsula glomerular, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, para cada área, tá? Observa que o rim à nossa direita, ele é um pouquinho mais baixo e ele tem uma porção um pouco mais maiores, né? Se vocês podem observar a questão da alça de Henle. Vamos falar, turma, agora um pouco, já que nós relembramos aí um pouco do sistema renal,
Vamos falar agora um pouco sobre a insuficiência renal aguda, né? Essa imagem, ela ilustra muito bem alguns aspectos sobre o sistema renal, né? A função do sistema renal, de modo geral, é fazer com que ocorra a eliminação de impurezas, né? A função do sistema renal é para eliminar substâncias que o nosso organismo não precisa mais. Ou seja, substâncias dispensáveis. Aí nessa imagem do lado direito vocês observam um rim e uma torneira, e essa torneira ela está meio que amassada, está com um nó, dizendo mais, refletindo mais ou menos assim, o sistema renal não está funcionando para retirar essas impurezas. E aí, possivelmente, pode estar associado à insuficiência renal aguda. E o que seria essa insuficiência renal? É uma condição em que os rins se tornam incapazes de remover os produtos finais do metabolismo do sangue e de regular o equilíbrio eletrolítico e do pH dos líquidos extracelulares. Em outras palavras, os rins não conseguem exercer as suas funções, né? Porque se eu falo que ele é incapaz de remover os produtos do metabolismo, de regular o equilíbrio eletrolítico, do pH e líquidos extracelulares, eu estou me referindo ao quê? Eu estou dizendo que o sistema renal não está conseguindo exercer a sua função, porque tudo isso que eu comentei são as funções dos rins, tá? E aí vamos entender o motivo do rim chegar a essa insuficiência renal. A insuficiência renal aguda, gente, ela constitui uma ameaça comum em pacientes gravemente enfermos em unidade de tratamento intensivo com uma taxa de mortalidade de 40 a 75%. Em outras palavras, o que significa esse parágrafo? Que geralmente pacientes que têm insuficiência renal têm uma grande probabilidade de ficar internados e pode levar em torno de 40 a 75% da probabilidade de pacientes vir a óbito com essa condição, tá? E o que caracteriza essa insuficiência renal? Caracteriza-se por uma redução da TFG, que é taxa de filtração glomerular. Então, significa o quê? Que não tem uma filtração do sangue. Se não tem essa filtração do sangue, não tem essa limpeza do sistema sanguíneo, e isso vai levar a um acúmulo de impureza, de substâncias tóxicas, e vai levar a todo aquele desequilíbrio que nós já comentamos anteriormente. Não regula o pH, não regula os eletrólitos, e isso vai levar a várias outras condições. Lembrando, gente, que a insuficiência renal ela está associada a outras comorbidades também. Como assim? O paciente ele desenvolve insuficiência renal, tudo indica que ele possivelmente vai desenvolver doenças hematológicas, vai desenvolver hipertensão arterial, tá? Pode ter parada cardíaca, derrame. Então, isso está muito associado à insuficiência renal. Por quê? Porque como o rim é o nosso órgão principal de eliminação dessas substâncias do organismo, há uma necessidade de retirar essas impurezas. Se não retira, isso vai favorecer com que o indivíduo adoeça e apareçam outras doenças. Então, a insuficiência renal, ela caracteriza-se por redução da taxa de filtração glomerular, tá? Leva a acúmulo de produtos nitrogenados no sangue, que é chamada de azotemia, e alterações dos líquidos e eletrólitos corporais. Quando se fala nessa alteração de líquido e eletrólitos corporais, nós estamos falando da relação de não regular, não eliminar, por exemplo, excesso de sódio, excesso de cloreto. E quando nós falamos, gente, nesse acúmulo de produtos nitrogenados no sangue, nós estamos falando, por exemplo, de todos os metabólicos que estão associados ao nitrogênio, né? Como ureia, creatinina, ácido úrico, proteína, tá? E isso não é somente nos rins, mas também no sangue, ou plasma, tá bom?
E aí, por exemplo, o excesso de ácido úrico pode levar a gota, inflamação das articulações, o excesso de ureia pode levar a problemas neurológicos. Então, tem vários fatores associados a esse contexto. Por isso que eu comentei anteriormente para vocês que não é somente o fato não é somente o fato de inicialmente da insuficiência renal, mas das outras complicações que surgem com essa insuficiência renal. Em relação à insuficiência renal aguda, nós temos algumas causas, né? Alguns tipos. A insuficiência renal aguda ela pode ser causada por diversos tipos de afecções, incluindo redução do fluxo sanguíneo sem lesão isquêmica, lesão tubular isquêmica, tóxica obstrutiva e obstrução do trato urinário, né? Então, de modo geral, nesse contexto, elas podem ser classificadas, as causas dela, de acordo com a insuficiência renal do tipo pré-renal, ou seja, que acontece antes dos rins, a intrínseca, que acontece dentro ou nas estruturas renais, e pós-renais, que acontecem abaixo dos rins, tá? E aí nós vamos observar essas causas associadas agora. Só um momento, turma. O indicador, turma, mais comum de insuficiência renal aguda é a azotemia. Lembrando que a azotemia está relacionada ao acúmulo de produtos nitrogenados, tá? Esse nitrogênio ele é proveniente dos metabólitos ureia, ácido úrico, creatinina, aminoácidos, tá? No sangue e diminui a diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, esse é um dos indicadores confiáveis no sentido de saber se é realmente uma insuficiência renal aguda, né? Então, se apresentar essa azotemia aí, possivelmente já tem que ficar de olho na qualidade, né, no perfil desses rins. Então, azotemia e diminuição da TFG significa, né, um indicador bem fidedigno para insuficiência renal aguda. A excreção de produtos nitrogenados apresenta-se reduzida e não é possível manter o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Gente, lembra que o sistema renal ele tem essa função de eliminar esses compostos, né? Principalmente quando estão em excesso ou que não são mais adequados ou não são adequados para o nosso sangue, para o nosso organismo. Se o rim não consegue fazer essa eliminação para levar esse equilíbrio hidroeletrolítico, significa que ele está com algum problema. E isso reflete logo nesses produtos nitrogenados, né? Ureia, ácido úrico e creatinina. Aí vocês podem se questionar, mas Welles, como é que se faz essa avaliação? Gente, exames bioquímicos, tá? Vai fazer dosagem desses produtos e vão verificar a quantidade, assim como também vai verificar essa taxa de filtração glomerular. E aí, lembrando que quando nós falamos em insuficiência renal, nós estamos nos referindo naquele contexto de uma classificação, né, que seria pré-renal, intrínseca e pós-renal.
Vamos entender agora a insuficiência pré-renal, tá? E, inclusive, gente, quando vocês observam essa imagem aí, ela é muito importante para a gente determinar essa classificação. Olha aí, pré-renal. A variação pré-renal acontece antes dos rins, tá? A pós-renal acontece depois do sistema renal, lá pelo uretra, bexiga, e o renal, ou intrínseca, acontece realmente no rim. Então, a insuficiência pré-renal constitui a forma mais comum de insuficiência renal aguda. Então, já estou apontando aqui para vocês que um dos processos que mais leva à insuficiência renal, muitas vezes não é um problema diretamente que aconteceu nos rins, mas sim antes do sistema renal, ou seja, por uma insuficiência pré-renal, e caracteriza-se por uma acentuada redução do fluxo sanguíneo renal, né? O que seria nesse contexto? Esse motivo de levar esse problema renal, essa insuficiência pré-renal, está associado, gente, aos fatores de favorecer com que o sangue não chegue adequadamente no sistema renal. Entre esses fatores, nós temos aí insuficiência cardíaca, hemorragia, anafilaxia, tá? Essa anafilaxia é o choque anafilático, é uma reação, é um choque generalizado, é uma alergia generalizada, ou sepse. Todos esses fatores que eu comentei aqui para vocês levam a uma redução do fluxo sanguíneo renal, o que pode levar a uma insuficiência renal aguda, causada por fatores pré-renal, ou seja, fatores que não estão associados aos rins em si. Ainda nessa insuficiência pré-renal, gente, alguns mediadores, né, vasoativo, fármacos e agentes diagnósticos estimulam uma intensa vasoconstrição intrarrenal e pode induzir a hipoperfusão glomerular e insuficiência pré-renal, né? O que é que eu estou comentando com esse parágrafo? Que tem alguns fatores que pode agir sobre os vasos renais, né? E esses vasos podem impedir, principalmente por ter vasoconstrição, impedir que o sangue chegue corretamente nos rins. Não chegando sangue corretamente nos rins ou em grande quantidade para ter uma filtração adequada, ele vai desenvolver insuficiência renal. É o caso, gente, dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? É muito comum pacientes desenvolverem insuficiência renal aguda pelo uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo diclofenaco, nimesulida, dipirona, paracetamol. Por quê? O que acontece? Esses fármacos, eles levam a uma hipoperfusão glomerular, ou seja, induz a diminuição da chegada de sangue nos rins. E nesse contexto, pode levar a alguns fatores, pode levar a alguns problemas em si, tá? É, Agente de contraste radiológico, ciclosporina, epinefrina, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, como por exemplo captopril, enalapril, lisinopril, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, como BRAS, como por exemplo losartana, termisartana, valsartana. Todos esses fármacos que eu comentei para vocês aqui podem levar a uma hipoperfusão, gente. E essa hipoperfusão pode levar a uma insuficiência renal do tipo pré-renal, porque os fatores que levaram à insuficiência renal estão associados antes dos rins. Qual é a patogênese aí, gente, da lesão pré-renal, né? Dessa insuficiência pré-renal? Também chamado de azotemia pré-renal, tá?
E, além disso, gente, tem uma redução efetiva no volume arteriolar circular, né? Então, ocorre essa redução. Consequentemente, a perfusão de sangue que chega ao sistema renal é inadequada, e isso leva a uma taxa de filtração glomerular diminuída. E se não for corrigida essa função renal, pode levar uma lesão renal no parênquima, tá? E aí o indivíduo ele passa também a ter uma complicação maior, porque aí vai ter uma lesão renal ou uma insuficiência renal por fatores intrínseco ou diretamente nos rins. E nós temos outros fatores associados também a essa insuficiência pré-renal, como, por exemplo, a desidratação, sepse, hemorragia, hipovolemia grave, que é o aumento da albumina no sangue, insuficiência cardíaca e outros fatores também. Ainda dentro da insuficiência pré-renal, gente, nós temos aí a insuficiência pré-renal manifesta-se por uma acentuada redução do débito urinário e elevação desproporcional da ureia sanguínea em relação ao nível sérico de creatinina, né? Outro fator importante, dentro daqueles produtos nitrogenados que se aumenta quando o paciente tem insuficiência renal do tipo pré-renal, um dos fatores está associado à ureia. A ureia está bem mais elevado do que a creatinina. Só um momento. Nesse sentido, os rins normalmente respondem à redução da taxa de filtração glomerular com uma diminuição do débito urinário. Nesse caso, né, o paciente ele começa a perceber uma diminuição na produção dessa urina. E aí, como tem essa diminuição nessa produção de urina, começa-se a aumentar produtos tóxicos no organismo, no sangue. E isso vai levar a complicações. Vamos falar agora, turma, da insuficiência renal aguda do tipo intrínseca. Quando eu falo insuficiência renal ou insuficiência aguda intrínseca, eu estou me referindo diretamente aos fatores associados ao rim. O motivo da insuficiência renal está associado ao rim. Não é nem pré e nem pós, é diretamente no rim. Então, pode ser até chamado de insuficiência aguda do tipo renal, tá? Então, a insuficiência renal intrínseca ou intrarrenal resulta de condições que provocam lesões das estruturas no interior do rim, tanto no glomérulo, quanto nos túbulos, como também no interstício, tá? A lesão das estruturas tubulares do néfron, pode acontecer por necrose tubular aguda, constitui a causa mais comum, tá? Então, lembrando que essa diferença nessa avaliação ela é muito importante, tá, turma? Essa diferença na insuficiência renal aguda, pré, intrínseca e pós. Lembrando que os principais motivos que levam à insuficiência renal aguda é o do tipo pré, mas nós temos a intrínseca, e a intrínseca está associada a lesões nas estruturas do rim, tanto glomérulo quanto nos túbulos, quanto no interstício, tá? E o do principal motivo da insuficiência renal intrínseca é a necrose tubular aguda. Lembrando que quando nós falamos necrose, eu me refiro à morte do tecido mesmo, tá? Literalmente a morte do tecido.
Só para vocês ter ideia, gente, geralmente dos casos de insuficiência renal aguda, do tipo intrínseca, 70 a 90% dos casos é por essa necrose tubular aguda, essa NTA, tá? E caracteriza-se por destruição das células epiteliais tubulares com supressão aguda da função renal, tá? E nesse sentido, não tem mais a filtração corretamente, não tem, tá? Ó, se vocês observarem nessa imagem, nós temos aqui o glomérulo, nós temos a cápsula de Bowman e nós temos os túbulos. E observa a lesão tubular, observa essa necrose tubular aguda. Então, nesse sentido, com a morte dessas células tubulares, isso leva um fluxo retrogrado. O que seria isso? Os produtos que estão aqui dentro dos túbulos eles vão voltar para a corrente sanguínea, tá? E nesse sentido, não vai ter eliminação desses compostos tóxicos, não vai ter eliminação desses produtos que deveriam. Quais são as causas dessa insuficiência renal intrínseca? Sepse, indivíduo submetido à cirurgia de grande porte, efeito nefrotóxico de fármaco, obstrução tubular e toxinas de uma infecção maciça, tá? Então, por exemplo, a pessoa está com uma infecção aí e esse micro-organismo produz toxina e essa toxina pode ser tóxica para as células tubulares, tá? Então, turma, de 70% a 90% desses fatores aqui, tá? 70% a 90% dessas situações da insuficiência renal intrínseca está relacionada a essa necrose tubular aguda, a essa morte dessas células, a deterioração celular. Ainda dentro, gente, ainda falando sobre a insuficiência renal intrínseca, como eu comentei para vocês, que o principal motivo é da necrose tubular aguda, ela ainda se divide em 3 fases, tá? Que é a fase inicial ou início, a fase de manutenção e a fase de recuperação. Olha só, a fase de início ou fase inicial, cuja duração é de poucas horas ou dias, é o período de tempo que se estende desde o aparecimento do evento até a ocorrência de lesão tubular. Em outras palavras, começa o processo de lesão tubular, tá? Fase de manutenção da necrose tubular aguda. Caracteriza-se por uma acentuada redução da taxa de filtração glomerular, causando súbita retenção de metabólitos endógenos, tais como ureia, potássio, sulfato e creatinina, que normalmente são depurados pelos rins. Então, nós temos aí a fase inicial, que é até iniciar a lesão. Depois que tem a lesão, vem a fase de manutenção, que é percebida porque não tem uma filtração glomerular adequadamente, e nesse sentido, se não tem essa filtração glomerular adequadamente, alguns produtos do nosso metabolismo, ele começa a se acumular, como ureia, potássio, sulfato e creatinina, e isso, gente, já vai levando uma desordem eletrolítica no organismo. E, por último, nós temos a fase de recuperação, tá? E aí, quando nós falamos nessa fase de recuperação, é o período em que ocorre o reparo do tecido renal. Mas, apesar de eu estar falando de fase de recuperação, não necessariamente um paciente que tem insuficiência renal do tipo intrínseca vai ocorrer literalmente o processo de recuperação, tá? Lembrando que essa necrose tubular aguda está totalmente associada a uma lesão renal em si. Lembrando que quando nós falamos da insuficiência renal aguda, ela se divide de acordo com a localização ou dos fatores que levaram a essa lesão. Então, nós temos aí a insuficiência renal pré-renal, a insuficiência renal intrínseca ou renal e a insuficiência renal pós-renal. E depende da localização. Nesse momento, eu comento para vocês da insuficiência renal intrínseca, que o principal fator associada a essa lesão renal intrínseca está associada à necrose tubular aguda. E essa necrose tubular aguda ela é dividida em 3 partes. Quais são essas partes? A inicial, que é até começar a lesão, a de manutenção, que é quando diminui a filtração glomerular,
e, consequentemente, não tem eliminação de produtos nitrogenados, como ureia, creatinina e outros, e isso vai levar a uma desordem eletrolítica muito grande, tá? E nós temos a fase de recuperação, que é o período durante o qual ocorre reparo do tecido renal. Seu início é habitualmente anunciado por um aumento gradual do débito urinário e declínio dos níveis sérios de creatinina, indicando que os néfros se recuperam a ponto de possibilitar a excreção de urina. Então, seria a fase de recuperação. Mas, infelizmente, nem todos conseguem chegar nessa fase de recuperação, principalmente se aquela fase de manutenção ela for muito prolongada. Ainda dentro da insuficiência renal intrínseca, turma, nós temos a retenção de líquidos, que leva à formação de edema, né? Intoxicação hídrica e congestão pulmonar. Esses são os grandes problemas associados a essa insuficiência renal intrínseca, né? O paciente tem edema, tem intoxicação hídrica. O que seria essa intoxicação hídrica? O sangue, os líquidos corporais, gente, eles vão estar cheios de substâncias tóxicas, porque o rim não conseguiu eliminar. E congestão pulmonar, acúmulo de líquido na região pulmonar. Se o período de oligúria for prolongado, verifica-se frequentemente o desenvolvimento de hipertensão com sinais de ureia, tá? Quando nós falamos, gente, em oligúria, quando o volume de urina excretado, que deveria ser eliminado, é menor que as necessidades de eliminação dos produtos do catabolismo, tá? E aí, isso pode desenvolver, por exemplo, hipertensão com sinais de uremia, com aumento de ureia na corrente sanguínea. Quando não tratadas, as manifestações neurológicas da uremia evoluem da irritabilidade neuromuscular até convulsões, sonolência, coma e morte. Foi o que eu comentei já anteriormente para vocês, que o aumento da ureia no sangue pode levar a problemas neurológicos, cerebrais, tá? Então, por exemplo, o indivíduo, ele começa na insuficiência renal intrínseca, né? Ele começa a ter edema, intoxicação hídrica e congestão pulmonar. E isso de ter uma dificuldade aí, isso leva à oligúria. Consequentemente, o paciente pode desenvolver hipertensão, como tem oligúria, não tem eliminação dos produtos do catabolismo. Então, aumenta-se a ureia. Aumentando a ureia, isso pode levar a problemas neurológicos, desde de irritabilidade, problemas neuromuscular, convulsões, sonolência, coma e morte. Diagnóstico e tratamento, né? Os exames de urina, que mede a osmolaridade da urina e a concentração urinária de sódio, ajuda a diferenciar a azotemia pré-renal da necrose tubular, né? Então, é importante se fazer esses exames para saber aonde está o fator principal, se é antes dos rins ou no rim. O indivíduo ele vai ter proteinúria, né, presença de proteína na urina, o que não é adequado, visto que a proteína é uma macromolécula e não deveria se passar pelos tubos renais. O indivíduo vai ter hemoglobinúria, presença de hemoglobina na urina, e cilindros ou cristais na urina. A determinação da ureia sanguínea e da creatinina fornece informações sobre a capacidade de remover produtos nitrogenados do sangue. Então, é necessário realizar a dosagem desses exames, tá? Desses produtos, desculpa, como a creatinina e a ureia, visto que se tiver em grande quantidade na corrente sanguínea, entende-se que os rins não estão tendo capacidade de eliminar esses metabólitos do organismo, tá? Esses metabólitos nitrogenados, que é um dos pontos principais quando se fala em insuficiência renal. O paciente começa a ter esse acúmulo desses metabólitos nitrogenados. E quais são os sinais e sintomas da IRA, né, da insuficiência renal aguda de modo geral? O indivíduo ele tem oligúria, uremia, anúria,
desequilíbrio eletrolítico, acidose metabólica, anorexia, náuseas, vômito, diarreia, constipação intestinal, estomatite, sangramento, hematêmese, que é o vômito com sangue. E lembrando que não necessariamente os pacientes eles têm que ter tudo isso, tá? Alguns podem não ter. O tratamento da insuficiência renal aguda consiste em identificar e corrigir a causa, por exemplo, melhorar a perfusão renal, suspender os agentes nefrotóxicos que se utilizam, tá? Líquidos são cuidadosamente regulados, então tem que tomar muito cuidado com a ingestão de líquidos, porque isso pode alterar todo o processo eletrolítico. O aporte adequado de calorias para evitar a degradação das proteínas corporais, tá? Porque o que é que acontece, turma? Se tem um aporte necessário de calorias, não há necessidade da degradação de proteínas. Se não degrada as proteínas, lembrando que as proteínas, os aminoácidos, são os principais produtos da onde originam o nitrogênio, aqueles produtos nitrogenados. Então, se não tem um desgaste de proteína, não tem um consumo dessas proteínas, não vai ter, teoricamente, o aumento desses produtos nitrogenados, que pode levar a um problema mais na frente para o paciente. E, consequentemente, o paciente também tem que realizar hemodiálise.